Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá, entender o sentido quando o DJ detonar. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Opa! Todo mundo devia nessa história se ligar. Essa história que a gente vai contar agora. E não se esqueça de dar o like no vídeo De se inscrever no canal. e ativar o Sininho, para que vocês possam receber aí as nossas notificações. Então vem com a gente, vamos começar aqui a análise do rap do Silva e vamos nos ligar nessa história que a gente vai contar. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela... Então, galera, para a gente começar a análise desse texto, é muito interessante a gente perceber que existe ali a contação de uma história. Então existe uma narrativa ali que é apresentada com início, meio e fim. A narrativa de um Silva, né? Mais um entre muitos outros Silvas. Ou seja, um cara simples, um cara do povo, um cara que está aí na correria do dia a dia. da quebrada. Na quebrada, né? Na labuta, brigando pelo pão de cada dia. E ele já fala isso no início do texto, quando ele já relata que é necessário todo mundo saber sobre essa história que ele irá contar, né? Ele já vai começar a trazer esses pontos na necessidade, como você disse, que conta o cotidiano de um cidadão normal da periferia. Todo mundo devia nessa história se ligar. Porque é interessante que ele diz assim, ó, todo mundo devia nessa história se ligar. Por quê? Porque justamente por se tratar de só mais um Silva que a estrela não brilha, as pessoas acabam não dando a devida atenção. A mídia acaba não dando a devida importância para a morte de mais um Silva. Então é uma morte que acaba sendo banalizada. É a vida de uma pessoa que é banalizada, não só pela sua morte, mas por toda a sua história de vida. Então ele diz, olha só, não é só mais um Silva, é isso que a música, na verdade, vem querer trazer. Ela traz um grito, né, que é o grito do povo marginalizado, que é o grito do cara que está esquecido lá na comunidade carente, do cara pobre, que trabalha, que briga todo dia. E ele conta a história nessa música aí desse cara, de mais um Silva. Um Silva assim como eu, assim como o Lameirão, assim como vocês, né? É aquele cara que está ali para correr atrás do seu objetivo, que pega o trem lotado para ir trabalhar, que é honesto, que está sempre correndo atrás dos seus sonhos. E é justamente isso. E é um cara que leva uma vida de modo bem simples, né, Lameirão? Vale destacar que quando é feito esse funk, né, o MC Bob Room, que fará um sucesso danado ao lançar esse hit pelo Furacão 2000, ele está lançando essa história na década de 90. É um país que está acabando de sair de um processo ditatorial e está dentro da movimentação da redemocratização. Paralelo a isso, ele vai estar vivenciando também o início do surgimento da era do Plano Real. Além disso, as favelas do Rio de Janeiro, de onde sai essa narrativa, vivia uma escalada da violência, muito parecidos com os dias atuais. Então, desta forma, relatar esse cotidiano também tem um caráter de denuncismo. Um outro elemento muito interessante é que o próprio rap, que veio dos Estados Unidos e chega ao Brasil, e também como o nosso próprio funk, o funk carioca, em um primeiro momento, ele tem a preocupação de contar a história em primeira pessoa, a história com uma forma de narrar as suas mazelas, os seus pontos positivos e também possibilitar um conhecimento melhor sobre o cotidiano. Teremos em São Paulo, por exemplo, as manifestações do Racionais MC, como aqui no Rio, teremos manifestações de pessoas como o MC Bob Room. É justamente isso. O que a gente percebia é que havia um elitismo muito grande na música, de um modo geral, não só no Rio de Janeiro, mas de um modo geral, né? O povo marginalizado, meu Deus, mas quem me representa? Quem vai bradar pelas minhas mazelas, pelas minhas questões? Quem vai brigar por mim, se não eu? E aí é muito interessante a maneira como a música é construída. Eles reproduzem toda a realidade vivida ali, que vai desde um modo linguístico, e a gente percebe que o funk acaba tendo esse rompimento aí com as regras de padronização da língua, justamente porque está muito associado ao modo popular de falar, e a gente tem que considerar que ele vem de uma região
em que as pessoas acabam tendo um nível de escolaridade muito baixo, consequentemente isso vai gerando muitos outros problemas. Essa ideia de que é só mais um, justamente pelo fato de que esse cara, né, esse Silva, ele não tem muito conhecimento. E aí isso é marcado pelo uso da linguagem, não só. E aí ele pega um trem lotado. Era trabalhador, pegava o trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado. Um fato notório é que o próprio trem ele é tido como um transporte de massa, nítido na tradição do Rio de Janeiro. O trem conecta a cidade do Rio a Japeri, o trem conecta a cidade do Rio a Santa Cruz, ou seja, um transporte que é marcado desde a central do Brasil e possibilita o trabalhador a vivenciar o famoso movimento pendulatório, que é onde ele vai se deslocar de sua cidade abrigo para sua cidade trabalho, ou seja, estabelecendo aí, inclusive, um bom conceito geográfico de reflexão sobre transporte urbano. Aí ele narra justamente o momento de trabalho desse cara, né? Que é uma vida árdua, uma vida bem corrida, né? De segunda a sábado ele ali trabalhando. E ele reproduz que o momento de lazer desse cara é no domingo. Era um domingo de sol, ele saiu de manhã pra jogar seu futebol. Deu uma rosa pra irmã, deu um beijo das crianças, prometeu não demorar, falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar. Ele fala, era um domingo de sol, aquela típica construção do carioca, que é muito representado nessa música aí. Era um domingo de sol e aí ele quer sair pra curtir, porque é o momento de lazer desse Silva. É aquilo que a gente pode perceber que o baile, qual ele se prepara e fica eufórico, é na verdade o momento onde aquele trabalhador se desfaz e onde ele pode, junto com seus outros amigos, outros Silvas, manifestar e esquecer e esvaziar o problema e com a vibração do funk apenas exaltar, se libertar daquela vida de restrição. É como se fosse um processo de catarse. Lembrando que catarse tem como princípio a noção de purificação. E quando você, lá no domingo, naquele final de semana, estabelece esse processo de catarse, você está possibilitando que ele possa iniciar aquela semana na espera do seu próximo domingo, mas também que ele possa, através dessa purificação, voltar a aguentar o peso da vida. O peso de mais uma semana árdua de trabalho, né? E aí ele narra como é que é esse domingo de sol desse cara. Ele passa pra falar com a irmã, ele leva uma rosa pra irmã, ele dá um beijo nas crianças, ele promete pra esposa que vai voltar pra almoçar. É aquele típico domingo de sair pra jogar pelada com os amigos, distração, porque já tem aquela semana pesada toda ali nas costas. Então é um momento de, sabe, descarregar tudo. E aí, ao final do dia, do domingo, é o momento em que ele vai pro baile dançar. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Por quê? Se a gente for parar para pensar na questão cultural, artística, a arte, ela sempre foi muito voltada, ela não só foi produzida pela elite, como ela sempre foi voltada para a elite. O acesso também é negado a esse Silva. O acesso a um show maior, né? A um show intitulado aí como um grande show pela sociedade brasileira de um modo geral. Então esse cara via ali na possibilidade de divertimento, de arte, de cultura e de fugir um pouco ao mesmo tempo de uma realidade nua e crua na exaltação do funk. Então o funk é o grito engasgado na garganta da comunidade carente, das favelas. É o grito engasgado na garganta. Esse grito precisa ser exaltado. O funk não é modismo, é uma necessidade, é pra calar os gemidos que existem nessa cidade. Nesse momento, o Silva percebe que eu estou indo para lá para me divertir e de um modo em que a minha realidade esteja toda ali imersa, toda ali inserida. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Um fato interessante é que o funk ele se apresenta de uma forma muito semelhante ao processo do próprio surgimento do samba nas favelas, onde podemos perceber, dentro desse exato momento, quando o samba surgiu, ali, principalmente com um grande apoio do próprio movimento modernista, e começar a narrar o cotidiano da falta d'água, o cotidiano das relações sociais. Da mesma forma, o funk faz isso nos dias atuais. O funk seria esse samba da contemporaneidade. O funk ocuparia esse lugar que o samba já ocupou em tempos passados. Isso é muito interessante. Ele não abandonou o samba, mas ele trouxe o funk como esse elemento e cada vez mais como um porta-voz
da voz do cotidiano da favela. Isso segue uma fase muito interessante do próprio funk, já que hoje ele é altamente marcado para a questão da sexualidade, para muitos, porque também a questão da liberdade sexual dentro da favela é um ponto marcante, também da própria experiência do corpo, como uma forma também de uma sociedade que está sem acesso aos recursos, como uma forma de lazer e também de vida. Por isso, a sexualização do funk também tem uma grande relação com o cotidiano da favela. Porém, naquela época, num processo logo após o início da redemocratização, a oportunidade de fala fez com que o funk ganhasse grande destaque também como um porta-voz do denuncismo do cotidiano do morador da favela. Teremos o próprio funk do Rap das Armas, que narra a questão ali em torno da violência e a própria questão da Cidade de Deus, que narra também as próprias rivalidades entre facções criminosas, quando, por exemplo, traz a questão do alemão. Então, esse contexto histórico e também o próprio contexto do funk naquela época é marcado por narrar o cotidiano. Já o atual, essa nova versão do funk mais sexualizado, ele também se dá paralelamente com uma percepção no mercado de se apropriar culturalmente desse elemento e ganhar assim destaque, copiando movimentos inclusive do que acontece na música norte-americana, que também tem uma tendência atual altamente sexualizada. O que mantém ainda, né, essa ideia, esse estigma de um funk cada vez mais criminalizado, um funk cada vez mais recriminado, justamente pelo olhar da sexualização, não só da sexualização, né? Mas a gente encontra também aí o funk famoso proibidão, Isso. que vai narrar outras coisas que realmente são proibidas de serem veiculadas, o que mantém uma circulação da cultura existente nesses ambientes. E aí, voltando à ideia do Era Só Mais um Silva, quando ele chega ao baile, ele é saudado pelas pessoas porque ele era conhecido. Isso faz com que as pessoas acabem, né, estabelecendo um vínculo. É interessante que no trem a gente percebe isso. As pessoas pegam o trem no mesmo horário, eu pego. E eu vejo os mesmos rostos. Daqui a pouco as pessoas estão dando bom dia, fazendo ceia de Natal dentro do trem. Comemorando aniversário. Comemorando aniversários. E é justamente isso. E aí na música ele diz, ele tinha uma boa vizinhança, ele era considerado. Então o cara era muito bem quisto. Todo mundo gostava desse Silva. E de repente, numa esquina, aparece alguém com uma arma. Mas naquela triste esquina, um sujeito apareceu, com a cara amarrada, sua alma estava um breu. Carregava um ferro em uma de suas mãos, apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. E dá fim à vida desse Silva, desse trabalhador, desse cara simples, né? desse pai de família, desse irmão, e desse homem que vai justamente representar, olha só, não pode ser mais um Silva, há uma negligência, morreu, tá, é menos um, porque ele era pobre, não pode ser assim, é isso que esse funk está gritando. E como isso também ainda é muito contemporâneo, pois sabemos, só um exemplo, que o grupo social que mais morre é o negro da periferia. A gente sabe, por exemplo, que enquanto a violência sobre a mulher branca diminui, sobre a mulher negra aumenta, marcando principalmente a região da periferia. Então o cotidiano da violência, o cotidiano dessas pessoas que sofrem também uma morte, a ameaça da morte de uma forma mais constante, ele precisa ser relatado de uma forma ou de outra, nem que seja pelo próprio funk. É uma música que a gente pode dizer que é uma música atemporal, né? Porque, pelo menos até o momento, esperamos aí que não seja atemporal pro resto da vida. Que a gente possa realmente mudar essa mazela, porque esse funk inicial ele vinha com esse intuito, o de mostrar os problemas e de apresentar essas denúncias. O governo precisa mudar tudo isso. A nossa realidade não pode ser esquecida. E é isso que eles estão falando na música. É uma realidade esquecida. E não pode ser assim. Nós também contribuímos, nós também somos eleitores, nós também somos seres, acima de tudo, humanos. Galerinha, se inscreve no canal, hein? E ative o sininho para que você receba aí e todas as notificações. dá o famoso like, né? É. Sem ele, a gente não existe. Então, galerinha, um beijão. Até a próxima. Todo mundo... Ia contar? Ela falou 2, 3. 1, 2, 3 e já...